Qual é a língua artificial que tem mais gente que sabe falar? Qual? Klingon. Exatamente. A língua mais falada de língua criada em laboratório por um linguista escrevendo é o Klingon, que é o idioma de um povo do seriado Star Trek, que começou a ser criado por uma das personagens, fazendo o papel do engenheiro, o engenheiro Scott. Ele começou a criar a língua, um linguista ajudou e criou. É a língua artificial mais falada no mundo. Existem obras completas de Shakespeare em Klingon. Existe a Bíblia em Klingon. A segunda língua artificial mais falada é o Kelly, do Tolkien, Senhor dos Anéis, que criou, era um linguista, criou uma língua artificial, é a segunda língua mais falada. E ele criou... Tem, em convenções de Star Trek, ou em convenções de Senhor dos Anéis, tem pessoas que se falam só nessas línguas. Eu pensei que eu fosse maluco. Chegou um grupo de fãs do Senhor dos Anéis, chegou e falou uma palavra lá. Chegou um cara, não sei quem, disse não sei o que, todo mundo ouviu. É isso. A terceira língua mais falada é o vulcano, também criado pelo seriado Star Trek. A quarta é o Esperanto. A língua artificial criada para ser de fato uma língua de comunicação entre pessoas foi superada por 3 línguas artificiais criadas pela ficção. Prova maior que fazer língua no laboratório não funciona é essa, que quem criou deliberadamente uma língua para ser utilizada não conseguiu o sucesso de quem criou língua de brincadeira. A linguagem é uma criação espontânea das culturas, ela é intrínseca à ação humana. E é interessante que a linguagem, pelo que parece, ela surge para 2 motivos. Primeiro, a questão do culto religioso. E até nós pegamos, por exemplo, um filósofo que estuda isso, Eugene von Rosenstock. Minha esposa traduziu o livro dele pelo Telepolis. E que a ideia dele é que os nomes das pessoas são bênçãos nos rituais dados. Então, você é guerreiro, então você ganha o nome de guerreiro para você receber aquelas forças espirituais para o que os pais desejam que você seja. Nome do indígena, grande touro, mata, homem branco, essas coisas são nomes que são bênçãos que você espera que aquela criança seja. Tanto que, entre os egípcios, a pessoa recebia numa certa idade um nome que ela escolhia, era um nome secreto, que nem os pais sabiam. Só quem podia saber era a esposa. Porque se outra pessoa, além dela, soubesse, teria sua alma roubada por ela. Então a pessoa tem um nome público e tem esse nome secreto, que é tão íntimo que só a esposa podia saber. O filósofo alemão Ernst Cassirer, um autor neocantiano, que Mises leu e utiliza algumas coisas, até porque ele vai tentar discutir a questão da ação humana e a questão do símbolo, e eu acho que é um ponto que está em aberto e que, se fosse estudado mais a fundo, poderia até tentar criar uma teoria praxeológica do marketing. Acho que é um desafio no futuro a ser lançado. Vamos chamar a teoria praxeológica do marketing. Ele diz que o homem cria um mito, por intermédio do mito ele cria a linguagem, e pela linguagem ele cria o conhecimento. O mito surge de forma espontânea na sociedade. A linguagem surge de forma espontânea. O verdadeiro conhecimento, ele é espontâneo.
porque existe essa interação não pretendida. Então, outra coisa que não se cria artificialmente: moeda. Hoje ela é um monopólio do Estado, mas a moeda surge para facilitar trocas. O Hélio mesmo contou que as templárias, as cartas de crédito. E nessa questão dos nomes da espontaneidade e o papel do mercado nisso, muitas palavras surgem de interações. Vamos pegar, por exemplo, o alfabeto fenício. A palavra, a letra Aleph. O que isso parece para vocês? Um boi. É o ao contrário. E é o boi. É o boi. A primeira letra do alfabeto fenício é o boi, que os gregos transformaram no alfa e que virou o A do alfabeto latino. O beta, casa. A própria palavra beleza vem do hebraico a casa do Senhor. Então as palavras, elas têm raízes concretas nessa experiência de ação humana e são criadas por uma interação espontânea. É uma ordem, mas uma ordem espontânea. O entendimento da linguagem e de teorias de linguagem nos ajuda a compreender, às vezes, o mercado. E é como, em muitos aspectos, você tem um influxo de teorias não econômicas na economia. Infelizmente, quando se limita o estudo da economia ao fato meramente econômico, nós perdemos o entendimento mais amplo de como se dá esse processo. E a economia deixa de ser uma tentativa de nos fornecer um pouco de informação nesse mundo de incertezas e passa a ser um ídolo teatro, ou seja, uma máscara que nos impede de enxergar a realidade. É a ideologia. Não é à toa que Mises dedica um capítulo importante à ideologia na ação humana. A ideologia é um fator que perverte a nossa capacidade de entendimento do real, que você passa a enxergar o real com óculos de falsas ideias. Voltando aqui à questão da ordem. Na perspectiva hegeliana, a realidade não é um sistema. Logo, quando o sujeito constrói um sistema, a falsificação da realidade se torna inevitável. Frege diz isso no livro dele, Reflexões Autobiográficas, em português, publicado em 2007, está na página 117, aqui na perversão da realidade pela construção de sistemas. E aí diz aqui, devido ao fato da sociedade ser iluminada por um complexo simbolismo com vários graus de compactação e diferenciação, que é parte integrante da realidade, as análises políticas devem elaborar seus conceitos a partir do rico conjunto de autorrepresentações da sociedade. Com base nesses pressupostos, ele diz: a sociedade política pode dissolver-se não apenas pela desintegração das crenças que fazem dela uma unidade atuante na história, mas também pode ser destruída pela dispersão de seus membros, de tal maneira que a comunicação entre eles se torne fisicamente impossível, ou mais radicalmente por sua eliminação física. Pode igualmente sofrer danos sérios, destruição parcial da tradição ou paralisia prolongada, mediante
do extremismo ou opressão dos membros ativos que constituem as minorias políticas e intelectuais que dirigem a sociedade. Bom, isso está no livro Nova Ciência da Política, na página 33. Vamos ter um exemplo disso, a dispersão dos membros. Como se dá o processo de feudalização da Europa? Bem, eu tenho que confessar aqui uma coisa para vocês. A minha pesquisa mais longa que eu desenvolvi não foi em filosofia, não foi em economia, não foi em ciência política, foi em história. Eu, durante 6 a 7 anos da minha vida, me dediquei ao estudo da história romana. E o meu tema de trabalho final foi a mudança do poder da República Romana para o Império Romano, no Principado, e como esse novo sistema se legitimou por intermédio da utilização de valores éticos e estéticos aceitos pela sociedade, e como tais foram propagados por intermédio de símbolos em moedas, estátuas, construções, esse tipo de coisa. Então, Wegelin e Mises foram todos muito estudados com base no teórico para entender esse processo, racismo, tudo isso. Só que nesse ponto, eu não tive que estudar só o tema da minha tese, eu tive que estudar um pouco mais da visão da história romana. E se nós analisarmos o que acontece em relação à história monetária romana, é muito interessante. Na época de Augusto, uma moeda de ouro tinha cerca de 80 e poucos por cento de ouro. Isso porque uma moeda não pode ter 100% de ouro. O ouro é uma liga que não admite ser pura, ela é muito maleável. Então você tem que misturar ouro com prata ou com cobre. Só que a moeda de ouro, na época de Augusto, tinha o máximo de ouro que uma moeda podia ter. Era ouro mesmo, ela valia pelo que ela valia, o áureo. Ao longo do Império, a expansão da burocracia para administrar as províncias, pagar os soldados. O Estado começou, e as casas de impressão de moeda em Roma eram casas privadas controladas pelo Estado. O Estado controlava a qualidade do ouro, ele dava o selo de garantia dizendo, não, esse ouro é ouro de verdade, está na quantidade, tem que ter o padrão. Para evitar fraude, esse tipo de coisa. Com o tempo, o Estado falou, eu preciso de mais dinheiro. Qual é a solução? Vamos misturar outros metais no ouro. E nós acompanhamos, por intermédio de escavações arqueológicas, a inflação romana. No ano 200 e pouco, na época de Diocleciano, ou seja, quase 300 anos após Augusto, a moeda de ouro, que na época de Augusto tinha, se não me engano, 80% de ouro, tinha apenas 3% de ouro.